Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estar aqui. A Iris já está me puxando aqui para o lado para aparecer agora. Agora a preocupação dela é a televisão. Então, boa tarde, amigos. Prazer enorme estar aqui novamente. Vamos inspirar e expirar para acalmar, né? Vamos fazer a meditação, né, Cláudia? Tamo junto, porque ela tá super nervosa hoje. Não sei se eu tô bem na fita aí na câmera. Por favor, podem mandar aqui o WhatsApp. Ela quer saber dela também. Você tá sempre bem na fita. Mas vamos cuidar hoje do humor da Iris, porque quem sofre em casa depois sou eu. Então, por favor, só perguntinha fácil, elogio, tranquilidade hoje, tá, Iris? Estamos todos felizes em casa também. Todo mundo amigo. Sabe uma coisa que eu me pergunto? Se alguém acredita em você. Aqui no estúdio já tem meia dúzia que acredita. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma Quintas do Evangelho no MAP, ao vivo. É muito gostoso fazer esse programa ao vivo. A gente recebe um carinho muito grande de vocês pelas redes sociais. A gente está no Facebook, na página Quintas do Evangelho no MAP. Vocês também podem mandar para o nosso WhatsApp. Qual é, Hernani? O WhatsApp nosso é 980273215 e o WhatsApp da rádio 984867633. E também pode ligar aqui para a rádio, né? 3386-1400, 3386-1400. E os ouvintes todos conhecem bem esse telefone, né? Há anos. E a gente vai falar sobre o que hoje? Está na sua mão, ó. O que a gente vai falar hoje? Mas foi você que escolheu. Dar gratuitamente não. o que... Então não abre a página errada. Não, ó. Mercadores expulsos do templo. Está na página certa. Hoje a gente vai falar sobre mercadores expulsos do templo, porque a gente recebe, né, muitas perguntas de pessoas nas palestras que a gente vai dar, falando sobre todo o comércio envolvendo a religião, sobre como é que a gente deve agir, né, em relação ao dinheiro e à fé. É um tema hoje até político, né? Hoje então, a gente vai na política. Sem querer criar polêmica, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos ouvir o Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas com dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos. E não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar assim, procuraram um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 18, Mateus, capítulo 21, versículo de 12 a 13. E aí, Hernani? É o tema do momento, né? E isso não começou agora, né? Então a gente vê que desde o momento que criamos as primeiras religiões, né? Aí a gente tem que conceituar o que é a religião, né? Religião vem do grego, né? Que é religare, religar o homem a Deus, né? E para religar o homem a Deus, fazendo uma analogia, né? Não é preciso uma ponte, uma corda, né? Algo material que te ligue a Deus. Na realidade, o que te liga a Deus é um estado de consciência, um estado de espírito, né? É você colocar a sua bússola, que é a sua consciência, na direção de Deus, o teu norte na direção de Deus. E é assim que você comunga com Ele, né? Não são itens materiais que te levam a essa comunhão. E desde o primeiro momento da criação do templo, muitas pessoas já exploravam essa fé, essa comunhão com Deus para o dinheiro, para o ganho próprio,
Então tornava a religião o seu trabalho, né? O seu trabalho material. E Jesus entrando no templo e percebendo que existia uma quantidade de pessoas muito maiores fazendo o comércio e nem pensando, né, nessa comunhão com Deus, ele dá esse exemplo no Evangelho. Em 2 dos 4 evangelhos, ele dá o exemplo que é expulsar os vendilhões, e na verdade ele estava dando mais uma mensagem para o futuro, que é não fazer da igreja, da fé, o teu meio de ganho material. Paulo de Tarso depois dá um exemplo bom sobre isso, que você, tenho certeza que você vai falar, porque você gosta não, dessa. Não vou falar não, vou deixar para você. Hoje ela está tão nervosa. Mas é isso, é não fazer da igreja, né, da religião, da sua fé, um meio de você ganhar seus bens materiais. Por que isso é tão importante dentro da religião? Na verdade, a religião ela tem que formar homens de bem, né? Você tem que dar de graça aquilo que você de graça recebe, né? Assim como a mediunidade. A gente vê em muitas casas espiritualistas a mediunidade sendo vendida, né? A mediunidade paga, que é combatida pelo espiritismo, né? A pureza doutrinária combate isso. Então não é característica de uma religião apenas. É dessa confusão que acaba se fazendo, transformando a religião num meio de ganho, né? De disputa e de enriquecimento ou de sobrevivência. Se você tem pessoas dentro da igreja, dentro da casa espírita, dentro da religião, que têm competências distintas, as pessoas com maior liderança, maior dedicação, maior preparo, é que devem assumir determinados cargos. Se você coloca o ganho da sua vida, o trabalho da sua vida, a sua carreira dentro da religião, invariavelmente vão acontecer disputas. Disputas pelo cargo, disputas quem vai ganhar mais, disputas materiais, e isso não tem nada a ver com o que se prega na religião, principalmente na religião espírita. A religião espírita é aquela que ela combate as duas formas de poder que nós temos dentro da sociedade humana, desde a primeira encontro, né, ou sociedade criada, né? São duas formas de poder que nós temos nos seres humanos. Uma é através da força, que é caracterizado pela espada. Então, o país, a sociedade, né, que tem maior poder bélico, poder de força, ela oprime o outro. Isso a gente vê na história da humanidade. As tribos, né, as guerras, as Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quem ganha a guerra acaba ficando com todo, né, o legado. Isso historicamente. Então, a espada é uma enorme forma de poder, né? E entre nós aqui nós vemos isso acontecer também. O dinheiro, né, como espada. E o outro é a inteligência, que é representado pela caneta, né, ou pela pena. Então aquele país, aquela pessoa, aquela sociedade, aquela empresa que tem o maior capital intelectual, que tem maior poder intelectual, ela tem uma força sobre o outro. Então a gente está disputando o tempo todo o poder das armas e o poder da inteligência, das patentes, né? Dentro de uma casa espírita, isso não pode acontecer. Você tem que ser reconhecido não pela força que você tem ou pela sua inteligência, mas pela sua capacidade de gerar homens e mulheres de bem. Então, por isso que tornar a religião um meio de ganhar dinheiro é transformar ele numa empresa. E não é isso que se espera, né? Não é isso que Deus espera da religião para ela evoluir, crescer, ser reconhecida. Essas disputas só complicam e pioram a situação. Quando a gente pensa nessa passagem de Jesus, uma coisa que chama muita atenção é que nem todas as passagens de Jesus elas são repetidas nos 4 evangelhos. Mas essa passagem ela está repetida nos 4 evangelhos. João, Mateus, Marcos e Lucas. Todos eles falam sobre essa passagem dos vendilhões do templo. E João, com uma particularidade, ele desenha para a gente, né, visualmente falando, que aliás quase todas as pinturas da época sobre essa passagem e os filmes feitos sobre essa passagem se baseiam inclusive em João por conta de como ele desenha o que aconteceu. Ele diz que Jesus pega uma corda, faz um chicote e com esse chicote ele vai derrubando as coisas em cima da mesa
E com os seres vivos, ele vai soltando, né, os pombos e vai pedindo que se retirem os bois, os pombos, tudo aquilo que estava sendo posto ali para venda. Quando a gente imagina essa passagem, e a gente imagina essa figura austera de Jesus, um pouco contrário com o Jesus que a gente já conhece, né, e que a gente admira, gera em torno de cada um de nós um certo desconforto, né? e muitas discussões, né, dentro da religião, se essa passagem teria acontecido ou não. Mas o fato dela estar em 4 evangelhos significa que ela realmente aconteceu. Talvez não da forma que a gente lê, né? Mas, talvez não da forma que a gente que esteja ali. Mas é muito importante lembrar, voltando para João, né? Eu vou me atentar aqui a João, embora no Evangelho segundo o Espiritismo ele nem cite João nessa passagem, na Bíblia eu vou me atentar a João. Voltando para João, depois que isso acontece, Jesus passa pela parábola da figueira que secou, e logo depois os fariseus, que estavam extremamente preocupados com aquela postura de Jesus. Por quê? Porque como os nossos irmãos hebreus, eles faziam sacrifícios, e com esses sacrifícios, né, você sacrificava animais, você tinha muitas coisas para agradar a Deus, né, material. Era mais fácil, porque era muito difícil você sair de casa, transporte e levar um boi. Imagina, levar um carneiro, Então, ficava muito mais fácil que ali, naquele momento, você comprasse ali o que você precisasse para agradar a Deus, para fazer o sacrifício que você tinha que fazer. Então, por isso que esse comércio ele acabou crescendo. No início, né, desse comércio, é sempre uma ideia boa, né? Vamos facilitar aqui. A gente, mesmo nas instituições, a gente precisa de dinheiro para fazer a caridade. Então, vamos colocar a livraria, então vamos colocar a cantina. Então, essa relação da religião com o dinheiro é uma coisa muito complicada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa do dinheiro para a gente pagar a luz, pagar a energia, pagar a água, né? Fazer os trabalhos, ao mesmo tempo que a gente precisa dele, porque a gente está vivendo no mundo material, a gente tem que tomar muito cuidado com a repercussão que isso vai ter dentro da nossa instituição. Mas nesse momento, os fariseus eles começam a ficar muito preocupados, porque começou para facilitar a vida do povo e virou um comércio, tanto é que Jesus ele fala um covil de ladrões, né? Virou um comércio excessivo, virou um comércio caro, abusivo, né? Onde as pessoas não estavam mais preocupadas em facilitar a vida do outro na hora daquele sacrifício, mas em lucrar. E tem 2 curiosidades aí, né? Uma é sobre os animais, né? O sacrifício, só para fazer um adendo. A gente vê hoje no Brasil, algumas religiões ainda fazem sacrifício animal. E hoje são muitas vezes, causa estranheza em muita gente. Então, na época de Jesus, a religião fundada, né, por Deus, que é a religião judaica, isso era uma prática normal. Comum. Né? Então, nesse momento, os fariseus vão até Jesus e falam assim, vem cá, quem foi que te autorizou a fazer o que você fez, né? Da onde vem essa autoridade que você acha que tem? Então essa passagem de Jesus, ela está muito mais ligada com o reconhecimento da autoridade de Jesus na mudança religiosa do que até mesmo com a questão da religião e do dinheiro. Ela está muito mais ligado com Jesus se impondo naquele momento, naquele paradigma, com essa mudança. Jesus responde assim, eu vou responder você com uma pergunta. O batismo de João, ele foi de Deus ou foi dos homens? Aí os fariseus começam a confabular entre eles e dizem assim, não, se a gente responder que foi de Deus, Jesus vai dizer assim, então por que você não acreditou? Isso mesmo. E se a gente disser que foram dos homens, eu vou ter um problema porque a multidão toda aqui considera João como um profeta. Aí eles responderam, não sabemos. Jesus olha para eles e diz, se vocês não sabem, eu não vou dizer para vocês de onde vem a minha autoridade. Então, naquele momento, Jesus se coloca e se posiciona, porque Jesus ele tinha um lado amável, mas ele sabia ser, quando precisava, né, ser aquele que está educando, né, aquele que está nos chamando, vai e não tornes a pecar, aquele que está nos chamando, admoestando, essa era a palavra que eu estava buscando. Então,
Jesus vira para eles e diz assim: eu vou dizer uma coisa para vocês. Destruam esse templo e eu construo ele em apenas 3 dias. Aí o fariseu diz assim: você tá maluco? Foram 46 anos para construir esse templo e você diz que constrói ele em 3 dias? E embaixo os discípulos dizem, né? E Jesus estava falando do seu corpo. O corpo dele. Né, desse templo. Então, quando a gente amarra toda essa passagem de Jesus até esse finalzinho, o que Jesus está trazendo para a gente é muito mais do que a religião. São as nossas vidas, é o nosso templo. O nosso templo, ele precisa ser de oração. Ele precisa ser de boas ações. Quando a gente transforma até o nosso templo, né, em comércio, quando a gente transforma o nosso templo, eu faço coisas por interesse, eu troco dentro da religião ou fora dela, eu estou fazendo, usando aquele templo que era para ser usado para o bem, como um covil de ladrões, como Jesus tinha nos trazido. Então a gente pode abrir esse leque, né, tão profundo, e trazer tantas outras coisas diante de uma passagem de Jesus. Você não veio na vida com seu templo, seu corpo, só para ganhar dinheiro. Né? Existem algumas curiosidades sobre essa discussão que eu colocaria em cima da sua brilhante explanação. Hoje eu estou bem. Hoje eu vou chegar em casa, vai ter comidinha, vai estar tudo beleza. Mas é verdade. A primeira delas é o tempo de... Quando eles traziam os animais, né, e quando ele vira as mesas, as bancas, né, existia muita troca de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas vinham de vários lugares diferentes, né, para se comprar as coisas e trocar dentro daquele templo. Então acabou virando também um câmbio muito grande. Então não eram só os animais que estavam lá sendo vendidos. Quando a gente vai hoje em alguns locais religiosos, a gente percebe isso. Tem coisas muito ligadas à religião, mas tem outras que não tem nada a ver com religião. Então você ficar fazendo câmbio dentro de um templo daquele era um lugar que você poderia ir lá para trocar dinheiro, para ganhar dinheiro. E nem tá preocupado com a religião ou com rezar. Então você leva para dentro de um templo religioso que tem segurança, né, que tem um certo trabalho e um respeito, pessoas que não tinham às vezes nem a ver com aquela religião, que estavam lá porque tinham vendido mercadorias com uma moeda, precisava voltar com outra moeda ou converter, então você ia lá para o câmbio. Quando você vê nos filmes ele virando, né, as mesas, ele está virando não só soltando os animais, mas também em cima de moedas de dinheiro, porque era o câmbio que eles faziam lá na região. Nós sabemos como espíritas que o matar dos animais, né, o sacrifício dos animais gera uma determinada energia, a gente vê isso nas obras de André Luiz muito claro, que são utilizadas ainda no passado, né, e espíritos ainda não muito elevados, para fazer determinadas curas, determinados trabalhos, né, usando o termo trabalho como... Ou alguns até... para captar energia de fluido animalizado. Uhum. Né? Os espíritos que ainda são muito embrutecidos e que não conseguem captar a energia do fluido cósmico universal, se utiliza. Você vai nesses abatedouros, né? Vai nesses lugares, a quantidade de espíritos ali se alimentando dessa energia, né? O que não faz disso uma coisa agradável, né? Assim. Quer dizer, as religiões foram evoluindo, e o espiritismo também, né? E trabalhando mais em cima dos fluidos do médium, o fluido do ambiente, né? E o fluido que o plano espiritual nos traz, o fluido A, B e C. E não mais trabalhando em cima desses sacrifícios animais. Existem 2 passagens que são consideradas por todos os historiadores como críticas para o martírio que Jesus vive depois. Então eles dizem que tem 2 passagens dentro dos 4 evangelhos que provam que naquele momento os fariseus e judeus, né, resolveram entregar Jesus ao critério romano, ao julgamento romano. A primeira foi essa, no momento que ele afronta, né, uma prática que, segundo os fariseus, né, era definição deles ter ou não o comércio dentro do templo. Eles achavam que tinha motivo para estar, porque eles eram a favor do sacrifício e as pessoas trocavam dinheiro justamente para isso. Então eles achavam que era prerrogativa deles decidir ou não se esse comércio ia estar lá dentro. Que Jesus era um filho de carpinteiro, vindo de Nazaré, que não deveria ter autoridade para ter aquela discussão ali. Tanto é que acontece no Evangelho de João esse primeiro relato.
E o segundo é quando ele traz Lázaro de volta à vida. Quando ele vai e traz Lázaro de volta à vida, que ele entra aclamado às portas de Jerusalém, naquele momento ele falou, além dele ter a autoridade, ele está provando que tem. Porque todo mundo aqui já tinha visto Lázaro sepultado, e ele vem e mostra naquele momento para todos, para não ter dúvida, e ali ele não se esconde, de onde vem minha autoridade? A minha autoridade vem daquele que me dá o poder de trazer um morto de volta à vida, já sepultado há vários dias, né? Então, naquele momento de Lázaro, ele mostra, vocês queriam saber de onde é a minha autoridade? Está aqui, ó. Quem me deu autoridade é esse, que me deu o poder de trazer um morto de volta à vida. E o Lázaro era uma pessoa muito conhecida pelos judeus, tinha um poder aquisitivo alto, morava com as duas irmãs, né, Marta e Maria, às portas de Jerusalém. Então ali foi indiscutível. Precisava que fosse uma pessoa conhecida, né? Para que isso pudesse ser discutido e comentado entre todo mundo, né? Então aquela passagem de Lázaro, né, ela reforça o que ele citou sobre João aqui. Olha, quem me deu autoridade, meu amigo, foi esse. E é por isso que eu estou aqui para mudar a sua igreja. Vou mostrar como eu vou mudar ela. E depois ele reconstrói o templo dele, desde que toquem nele, né? 3 dias depois de sepultado. Mudou a história do planeta, né? Mudou a história da nossa vida. Estamos até hoje aqui estudando a profundidade do que esse homem nos trouxe. Do dia em que a morte morreu. É o dia Ernesto Bozano, né? A morte da morte. Porque quando Jesus volta, né? Ele acaba com a morte, né? Ele mostra que a vida após a morte, ela efetivamente existe. E se alguém tiver dúvida, pode tocar nele. Quando Jesus, nessa passagem dos vendilhões, ele expulsa os mercadores, né? A gente imaginando a figura doce de Jesus tendo uma atitude tão agressiva, a gente consegue entender como uma ideia, como você coloca alguma coisa, uma ideia inicial pode gerar tudo que vem depois, né? Como se você jogasse aquela pedrinha na água, e aquela onda ela vai se espalhando. Então, Jesus chega, né? E fala assim, que isso? O que vocês estão fazendo? Minha casa não era para ser chamada uma casa de oração. Vocês transformaram, tira isso daqui, tira isso daqui. Quem está acompanhando ele sai virando tudo, sai tirando tudo. Não necessariamente Jesus sendo agressivo, mas a turba que está em volta, né? E que está ali acompanhando Jesus e ouvindo Jesus falar, imagina, né? O quanto ela não iria se ficar excitada, né? Assim, com aquele movimento e querer até agradar Jesus, né? A gente com certeza ia sair virando tudo. O Hernani, olha, ia jogar cada gaiola de pombo longe. Olha só, gente, tá gostoso. Não saiam daí, porque a gente já tá indo para os comerciais. Dá só o WhatsApp da rádio, o nosso, Hernani, para eles poderem mandar as perguntas. Tá bom, Iris, eu faço. 98486-7633 ou da rádio, 98027-3215 é o nosso. Não saiam daí que a gente já volta. Tá mandona hoje, hein? Eles ouviram isso. Amor, pega o teu telefone pra gente poder responder. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Tá aqui? Não, esse é o tio. Rádio Rio de Janeiro, 1400 Eu falando assim. AM. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro.am.br.
Só essa aí. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 3386 1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigado. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 14 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre aquela passagem onde Jesus expulsa os mercadores do templo. Não é uma passagem fácil, né, Hernani? A gente já... Principalmente para quem foi expulso, né? Principalmente para quem foi expulso. Hernani, mas antes da gente voltar, eu precisava que você falasse para a gente sobre o MAP. O que é o MAP? O MAP é uma instituição sem fins lucrativos, né, de assistência social cristã, espírita, e que tem como lema amar e servir, né? A sede principal do MAP é em Jacarepaguá, Estrada do Pau Ferro 325 no Pichincha, e o telefone de lá é 33925700. Em frente tem a Casa de Cultura, onde eles fazem um monte de ações sociais ligadas a teatro, a estudo, né? Que é praticamente o colégio do MAP, o grande colégio, apesar de todos os outros polos também ter parte de preparação para o Enem, alfabetização de adultos. Então o MAP tem são 33 atendimentos, né, modos de atendimento para toda a sociedade. E nós recebemos uma pergunta aqui de Nova Iguaçu perguntando o endereço e o polo de São Paulo. Você poderia já passar aqui agora? Em São Paulo, na verdade, só tem, por enquanto, né, em Caraguatatuba. Ivan, se você estiver ouvindo, estão pedindo um polo lá. Tá na hora de montar mais. Tem outros polos. E fica Rua Zamira Pinto, 459, bairro Porto Novo, Caraguatatuba. Agora, para que vocês possam ter todas as informações que vocês precisam, o ideal é que entre na página do Facebook do MAP, que é MAP Oficial,
ou que entre no www.map.org.br. Você deu o telefone da sede, não? Dei o telefone da sede. A página do MAP oficial é bom que tem um monte de peças de teatro, de atividades, festas, né, encontros culturais, tem um monte de coisa que eles... atendimento aos irmãos de rua, festa em cima desses irmãos, né, em vários bairros do Rio de Janeiro e provavelmente também em São Paulo. Tudo isso você encontra na página oficial do MAP. Eu recebo as informações, né, as modificações, eu vejo todo dia tem algo diferente para a gente fazer. O legal do MAP é que, como ele tem um foco muito grande na caridade e na assistência social, você chegando no MAP e abraçando a caridade, você já trabalha imediatamente, né, Hernani? O projeto é amar e servir. Então, se você está precisando trabalhar ou você precisa de socorro, com certeza você vai encontrar no MAP o que você está precisando. O MAP tem uma vantagem também, né? Eles conseguem fazer um tratamento espiritual em cima de doenças físicas de um modo bem diferenciado, tá? Eles usam alternativas de tratamento, dependendo do que você está buscando ou a moléstia que você tem. Então, eles têm sempre não é uma casa só de conforto para você buscar e aceitar a doença. É uma casa de tratamento, luta de luta contra a doença. É uma casa onde Isso você busca a saúde, né? Você não está ali só para ser confortado, você está ali para lutar. E os milagres acontecem o tempo todo. E a gente vê isso lá no próprio MAP. A maioria das pessoas que trabalham no MAP são as que foram agraciadas com algum milagre físico, né? Quando nós colocávamos aqui, né, os depoimentos, você via que tinha um monte de depoimento relativo a doenças graves, incuráveis, e que foram resolvidas, e eles acabam se tornando trabalhadores do MAP. Até tem uma frase muito interessante que a gente viu aqui no MAP da ilha, né? O incurável não existe no dicionário divino, né? Você é boa de gravar e essa. Realmente, essa passagem é linda e é verdade, né? Hernani, a gente está recebendo mensagem. Um monte. Tudo para você, que você tá bonita, que você hoje Larani pode ficar Fardilha, de tranquila. Cordovil, elogiando e agradecendo a vocês, o nosso aprendizado a vocês, viu? De todos os dias, boa tarde com Jesus para todos, Jesus abençoe. Eles perceberam que você está carente hoje, tudo mandando para você. Um monte de se eu tô coraçãozinho. carente é porque você não está fazendo a sua parte. Boa tarde, primos, vocês são lindos, o programa está abençoado, iluminado. Maria Dite. Vander de Niterói, estou na escuta e sempre curtindo muito o programa de vocês dois, que são ótimos. Os estudos que vocês fazem nos enriquecem muito. Quando vocês vão fazer uma palestra aqui em Niterói? O palestrante aqui, aliás, tem que avisar, né? Dia 29 de julho tem um seminário no domingo da Iris, no Grupo Espírita Esperança em Cristo, Irajá. Eu estive lá ontem palestrando e o pessoal pediu para eu avisar aqui no ar. Semana que vem a gente volta a lembrar sobre isso, né, Iris? Então, pode falar aí, a palestra é sua, pode divulgar. Mediunidade do Velho Testamento aos dias atuais, dia 29, começa às 8 horas e vai até 12:30. Isso. É muito tempo comigo, vocês não vão aguentar. Dá um endereço. Eu não estou conseguindo enxergar o endereço, Rua Anhembi. Não tem aqui. Então te passo já. Ô, Vander, pra gente poder dar a palestra lá em Niterói, a gente tem que ser convidado, né, Hernani? Normalmente quem vai fazer a palestra sou eu. De vez em quando aí eles... O Hernani ele tem mais tempo disponível, mas eu vou também. Marcos de Piedade, gostaria que comentasse sobre a teologia da prosperidade. Um abraço. Marcos, essa teologia é uma teologia que, assim, na minha opinião pessoal, ela vai um pouco de encontro ao próprio Cristo, embora ela seja cristã. Porque Jesus falava, bem-aventurados aflitos, né? Jesus falava, em nenhum momento ele nos ofereceu riqueza. Se você quer me seguir, desfaça de todos os seus bens e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. Então, eu acho muito complicado a gente imaginar que a gente vai seguir a Jesus e vai ter prosperidade financeira. Pode ser até que a gente tenha, né? Que a gente mereça, né? Que a gente mereça, pode ter um mérito, que faça parte da nossa prova, ou que faça parte da nossa prova, porque a prova da riqueza ela é muito, muito mais difícil de se passar do que a prova da pobreza, né? Não. Porque a riqueza, ela nos expõe a paixões, nos excita o orgulho, a vaidade. Então, é uma prova até muito mais difícil.
Então, usar o que você tem de benefício material não é proibido. Quando você ganha ele com sorte do seu trabalho, honestamente, isso não é proibido. Desde que você não use isso só para satisfazer as suas necessidades e as suas paixões, que você possa usar isso para fazer o planeta progredir, para ajudar as outras pessoas, né? Que você possa fazer disso uma ferramenta de evolução. Deixa eu dar só aqui o endereço, ó, Grupo Espírita Esperança em Cristo, no Irajá, Rua Anhembi 197. Palestra da Iris é dia 29 de julho, é a última semana agora de julho, às 8 horas da manhã, um seminário. Pedro Luiz do Valqueire, um beijo pro pessoal de Valqueire. Eu fui criada em Valqueire, em Vila Valqueire, na Rua das Margaridas. Não sei se tem alguém da Rua das Margaridas aí me escutando. Estou na escuta e gostando muito do programa e do estudo. Abraço, Pedro, para você e para todo mundo de Valqueire. Você tirou de lá, amor? Ah, tinha mais coisa? Tinha mais coisa, amor. Ela foi criada na Rua das Margaridas, mas devia ser na Rua das Rosas, porque é cheio de espinho. É o tempo todo aqui me espetando. Ana Cris de Nova Iguaçu, olha, eu não fui criada em Nova Iguaçu, mas eu nasci em Nilópolis. Ela é política, a Iris é vereadora, esse ano ela vem, ela conhece todos os bairros, ela foi criada, nasceu, é porque são muitas encarnações, né? Ela já nasceu em Nilópolis, Nova Iguaçu. Gostaria de saber se existe um mapa em São... Ah, esse foi de São Paulo, a gente já respondeu. Então, desculpa, Ana, a gente já respondeu você, né? Quem é essa? Márcia de Olaria. Boa tarde, casal. Queria ver o rosto de vocês. Seu programa... Não... a gente tá ao vivo, sim. Eu tô vendo aqui a gente no meu... A gente está ao vivo no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, e provavelmente a gente deve estar ao vivo no site da rádio também, né? E se não tá aparecendo o rosto da Iris, tem algum problema, porque ela tá aqui de frente à câmera pra ela. Olha aqui, acho o senhor Hernani muito engraçadinho. Eu também, Márcio. O senhor Hernani é muito engraçadinho. Hernani, comenta mais o nosso tema enquanto eu estou olhando aqui. Gostaria, se possível, que me respondesse apenas por aqui. Ah, então isso não pode. Esse a gente tem que responder depois. Já vi que já vem coisa de venda de coisa dentro das casas. Como Jesus expulsou os cobradores, Iris? Não eram cobradores, eram vendedores. E a gente até conversou sobre isso um pouquinho antes do comercial, né? Quem foi que perguntou? Não deu nome? Não. O que acontece? Jesus, ele era um espírito puro. Eu não consigo imaginar um espírito puro de uma forma agressiva. Mas Jesus, ele tinha austeridade quando ele tinha que ter. O pai, ele precisa em algum momento impor ao filho aquilo que é correto, porque senão ele não ajuda a educar, não é? Então Jesus tinha, quando necessário, a firmeza, né, de nos admoestar quando fosse necessário. Mas olha só, quando meu sogro morreu, eu vou contar uma história para vocês. Quando meu sogro morreu, o tio Hernani morreu, as continhas dele eram todas em débito automático. Lembra disso, amor? Não. O Hernani tem amnésia, mas quem cuida das contas lá em casa é eles. Eu cuido do dinheiro. E aí a gente ficou tentando cancelar a conta de telefone dele. Na época era Telerge, se eu não me engano, Telemar. E a gente ficou tentando cancelar a conta dele. E a gente ia na loja, tinha uma loja ali na Barra da Tijuca, no Olegário Maciel. E ele dizia assim, não, só pelo telefone. E a gente ligava e eles diziam assim, só o próprio. Eu falei assim, mas meu senhor, o próprio morreu. Como é que o próprio vai ligar para cancelar? Só na mesa mediúnica. Né? Embora eu seja médio, não dá aqui para... Enfim, então a gente ficava naquele que não conseguia cancelar e não conseguia impedir o débito, porque no banco também era só o próprio, né? E o próprio, infelizmente, não podia fazer isso. Aí a gente voltou na loja e ficou lá numa fila, né? na loja, esperando. E uma fila grande e tinham vários guichês e uma pessoa atendendo. E a fila só aumentando. De repente, a gente começou a comentar, puxa vida, brincadeira isso, né? Olha só, olha como a gente é tratado, né? Puxa vida, aquela indignação que a gente tava. Para que a gente foi fazer esse comentário? Porque alguém de trás falou, é isso mesmo, e jogou alguma coisa. O outro jogou outro, o outro jogou outro. Daqui a pouco foi um quebra-quebra e a gente tem que sair correndo. Viu no ar, culpa da Iris. Incitadora de Black Bloc. E a gente teve que sair correndo. E eu fiquei pensando assim, eu me senti agora como Jesus no vendilhão do templo. Jesus entra e fala... tira isso daqui, isso não deveria estar aqui, vocês fizeram disso aqui um covil de ladrões. E aí todo mundo que está em volta, se é para tirar, vamos tirar, né? Então, mas isso eu estou te falando é a minha opinião, né? No Evangelho,
João, ele afirma que Jesus tinha até um chicote, o que eu particularmente não sei se eu acho que foi exatamente assim. Hoje né? tá bombando aí eles, mas ó. Salete da Pavona. Lê ali. E tem também no nosso WhatsApp também. Não, mas Rádio Rio de Janeiro, Fraterna, sempre isso não é pra gente, mas é pra rádio. Salete, muita paz pra você. Pega aí pelo WhatsApp, amor. Aqui, esse é interessante, Iris. Oi, boa tarde. O MAP não tem coral, não? Obrigado, Maria da Freguesia Jacarepaguá. Maria da Freguesia, Tem o o melhor melhor coral é do MAP. E é em Jacarepaguá, na Estrada do Pau Ferro. Sábado de manhã. Aquilo ali é uma musicoterapia, não é não, Hernani? Ó, gosto muito do programa. Falam mesmo da doutrina e amo a risada da Iris. Ela deve ser muito bem tratada em casa para ter esse alto astral. Eu duvido que esteja escrito aqui. Então lê como está escrito. Gosto muito do programa, falo mesmo da doutrina, amo a risada da Iris. Bom viver, bom astral. Não tem nada a ver ser muito bem tratada. Ela não quis dizer nada. O que ela quis dizer você não sabe. Flávia Duarte, prima linda, admiro muito, não perco. Ai, prima, um beijo grande para você. Aglaê Costa. Adoro esse casal, beijos, programa. Ela é de Guaba Grande. Olha, gente, vocês vão pensar que é brincadeira. Mas Nasceu em Guaba também. Eu passava meu carnaval não em Iguaba, mas em Iguabinha. Ela nasceu em Iguaba, mas é Milópolis, Nova Iguaçu. É verdade, eu tinha uma rua ali em Iguabinha que tinha um flipper. Né? Não saía daquele flipper e da sorveteria, acho que sem nome. Aqui. Achei vocês, casal jovem, bacana, ouço sempre vocês, parabéns pelo programa, sempre muito bacana. O seu Hernani é sempre engraçadinho, ele é o mais jovem do casal. Tá bom. Hernani, fala da nossa passagem, fala, não foge do assunto. Então, essa foi a passagem, primeiro, que marca politicamente uma posição de Jesus afrontando diretamente os fariseus. Dentro do templo, ele coloca a autoridade dele diante dos fariseus, né? No passado, né, quando a gente pega o Evangelho, existem pouquíssimas passagens de Jesus criança ou menino, só o nascimento dele e por que aconteceu. Depois da fuga para o Egito, depois somem relatos sobre Jesus pequeno e depois ele com 10, 12 anos é esquecido, né, porque eles moravam longe, né, do templo de Jerusalém, e ele é esquecido, né, todos que vieram lá de Nazaré, né, e Maria e José voltam correndo e percebem que Jesus ficou, e ele estava conversando, né, com os fariseus, discutindo coisas dentro do templo. E quando chega Maria, e ela estranha porque ele não estava junto, ele diz, mas eu estou aqui na casa do meu pai. Quer dizer, para as pessoas próximas de Jesus, ele já tinha colocado o que era a autoridade dele e ele era o enviado de Deus para fazer determinadas mudanças na religião, com certeza absoluta. Mas diante do poder do sinédrio, dos fariseus, ele não tinha colocado isso ainda. Por quê? Porque poderia ter abreviado o tempo que ele teve de ministério público. Tanto é que isso torna uma afronta, como eu falei no início, e depois, né, quando ele traz Lázaro à vida, é o golpe final. E aí passam a persegui-lo abertamente. Por quê? Porque a multidão passa a ver quem tem a autoridade. Quem tem a autoridade? Quem mata ou quem traz a vida? Né? Voltando a essa questão, né, de como lidar com o dinheiro, não só dentro da religião, mas, né, dentro de casa, às vezes dentro do trabalho, muitas pessoas perguntam, principalmente dentro da casa espírita, a gente já vivenciou isso. Lembra um palestrante numa casa espírita que a gente frequentava, levou uns livros que ele mesmo escreveu para vender, e aí o dirigente ficou chateado porque tinha o livro da livraria, que tinha aquele livro na livraria, verdade, e as pessoas não iam comprar dele, iam comprar da livraria. Então, essas questões é que a gente precisa tomar cuidado, né? Tudo bem que a casa espírita, ela tem o seu livro, ela tem a sua livraria, ela tem a sua cantina, e isso serve, né, para angariar fundos para a casa espírita. Mas você vê um palestrante com o livro dele oferecer, ainda que ele, né, por carinho, né, por caridade, deixa ele. Consideração, né? Ele foi ali, deixa ele vender o livro dele. Não, a casa espírita, ela não vai ficar nem mais pobre, nem mais rica, não vai faltar nada para as atividades se ela, por caridade, deixa o palestrante vender o seu livro. A gente não pode trabalhar as questões
na casa espírita, como a gente trabalha numa empresa, onde só o lucro ele tem finalidade. Todos nós entendemos que para manter essas casas, né, espíritas, igrejas, seja o que for, você precisa ter um recurso financeiro. De recurso. E você tem que angariar. Tem que angariar, né? Quem pode, né, os fiéis, né, os adeptos, ou adquirir os produtos, para que a gente possa sustentar o trabalho feito. Mas quando isso passa do limite e se torna o centro de toda a discussão dentro da religião, que é o problema que Jesus percebeu que estava acontecendo. Existiam mais pessoas preocupadas em trocar o dinheiro, em vender os animais, do que orar, do que estar reverenciando, aprendendo a doutrina. Esse é que é o ponto. É essa a questão. Então, quando a gente, às vezes alguém vai vender alguma coisa lá, porque aquela pessoa está precisando de dinheiro, está precisando de alguma coisa, como é que a direção deve proceder, né? Como é que a instituição deve proceder? Primeiro chamar aquela pessoa e ver aonde a direção pode ajudar. Porque nós somos uma comunidade de ajuda mútua. Entendeu? Então você pode chamar e falar assim, olha, eu não posso deixar aqui, senão isso aqui vai virar uma confusão, mas de repente a gente bota aqui na cantina, que a gente vendeu, uma parte fica para casa, uma parte fica para você. Então tem como a gente trabalhar com dinheiro e com caridade, desde que o dinheiro não seja a nossa mola. Vou falar uma coisa para vocês que aconteceu com a minha mãe, né? Vocês sabem, a minha mãe é evangélica. E ela ficou muito tempo sem a igreja. A minha mãe, quando não vai à igreja, só Jesus na causa. Ninguém aguenta. Mãe, eu te amo. Ela não escuta aqui na rádio. Ela me escuta. Não. Ela me escuta. E uma vez ela ficou uma época sem a igreja, porque ela estava passando por uma situação financeira difícil e ela não estava conseguindo pagar o dízimo da sua igreja. E aí eu falei, mãe, por que você não está indo à igreja? E ela não me falava. E aí, até que um dia eu questionei, eu falei, não, você tem que ir à igreja, é uma coisa que você gosta, que te faz bem. E ela falou, eu falei, mãe, você vai lá e conversa com o seu pastor. Porque eu não acredito que um homem de Deus, ele não vai te receber na casa de Deus porque você não tem dinheiro, porque você está passando por um momento difícil. E ela relutou muito e foi falar com ele, até vou mandar um abraço, eu sei que ele não vai me escutar, mas pastor Vander, né, da Igreja Batista. E ela foi conversar com ele, falou para ele tudo que ela estava passando, e ele falou assim, minha irmã, o Espírito Santo falou pela sua filha. E ela falou, não, mas a minha filha é espírita. E ele, mas Deus fala por muitas vozes. A senhora acha que a senhora estaria impedida de vir à casa de Deus porque não tem o dinheiro? Não, o dízimo ele é necessário sim, porque a gente faz obras. Mas quem não pode, venha. Eu prefiro que a senhora esteja aqui, né, tratando da sua vida espiritual, e no momento que a senhora puder, e que a senhora compartilha conosco a sua abundância, né? Então, a relação, né, com o material e a relação com o espiritual, ela nunca pode ultrapassar a caridade. O dinheiro ele não pode ser o motivo do conflito, do constrangimento, né? O dinheiro foi trazido, né, as riquezas, para nos dar conforto, né, para que você consiga resolver questões graves, né, de fome, de doença, né, de desconforto, seja o que for, de segurança, de abrigo, de transporte. Tudo isso é necessário você ter dinheiro para que se faça, né, para que você tenha essa condição de sobrevivência. Por isso que Deus dá a permissão de termos dinheiro. Agora, dentro da casa de Deus, o dinheiro tem que ser para as atribuições mínimas para que você tenha conforto para estar orando, para estar estudando, para estar desenvolvendo a caridade, para estar ajudando ao próximo, ajudando o outro. Quer dizer, as condições mínimas, não é para um luxo absurdo, não é para ninguém enriquecer e muito menos para ter o conflito. Se você tem o dinheiro e esse dinheiro é um motivo do conflito na sua vida, você tem que começar a repensar se esse dinheiro está te fazendo bem. Talvez viver com menos e disputar menos te traga mais felicidade. Tanto é que alguns missionários, né, João Batista foi um, ele não tinha nada. João Batista não tinha nada, ele tinha menos do que Jesus. Porque João Batista se alimentava de mel e gafanhotos. Olha que loucura. Então ele vivia só com aquele roupão dele, pregando, né? E Jesus ainda tinha os discípulos, ainda tinha, né, o Judas ali como tesoureiro, comprava uma coisa ou outra, fazia caridade. Paulo já dá um outro exemplo, né? Paulo, que era um doutor da lei, um homem abastado, tinha herança, quando ele deixa o combate que ele dizia que fazia para o bom combate, né? Ele muda de nome, ele não é mais Saulo e se torna Paulo, ele perde tudo, é deserdado pelo próprio pai.
E ele passa a não ter nada. E o que ele faz? Vou pegar aqui o meu Volta a ser tecelão, para não ser um peso aos irmãos de caridade. Para que ele possa viver daquilo que ele produz ele e não viver da religião. Porque é muito importante que a gente tenha uma atividade, né? Chico trabalhou a vida inteira e depois vivia Divaldo Franco também. Então o espírita, ele não pode viver, né? O médium não é uma profissão, palestrante não é uma profissão, isso tem que ser em caráter voluntário. O psicógrafo não é uma profissão, então se você psicografa e você vai vender um livro, você não pode cobrar os direitos autorais desse livro. Esse livro não é seu, esse livro é do espírito, né? Então você não pode, é um trabalho voluntário, é um trabalho de amor à caridade, à doutrina. Você pode até receber os direitos autorais, mas vai ter que repassar ele para a doutrina e para o crescimento da obra. Então, você não, eu digo que você não recebe, você doa, né, os direitos autorais para... Como o Chico fez o tempo todo. Como o Chico fez, como o Divaldo faz, porque ele também doa os direitos autorais. Então, é muito importante que a gente tenha essa relação, né, e que a gente saiba que o mais importante é que a nossa instituição, o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa personalidade, a nossa vida, ela pode ter bens materiais, mas eles não podem ser o carro, a direção, o motivo da nossa existência. Ele tem que ser alguma coisa, ele tem que ser uma ferramenta, né? Não o que vai o que vai direcionar, né? Existem momentos, né, dentro de uma instituição, né? Eu vou falar mais da instituição do que da individualidade, que o dinheiro, ele não aumenta o seu conforto, a sua segurança. Já chegou no limite tal que o necessário para você rezar, para você atender, para você se concentrar, para você ter um conforto ali dentro, já foi atendido. Quer dizer, o luxo a mais, né, uma pedra, uma beleza, uma estátua, aquilo ali não está trazendo mais valor nenhum. Jesus pregava pela simplicidade, né? Tem uma passagem, se eu não me engano, do Lázaro Redivivo, que um fiel da igreja ficava em volta do padre, perturbando. Poxa, vamos pegar as doações e vamos construir um altar, vamos construir isso. E o padre ia sempre saindo pela tangente. Não, beleza. E no final, ele foi lá e falou, não, eu estou falando para o senhor que a gente tem que reformar a igreja, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo. E ele falou assim, eu não sei como te responder, porque a tentação que o diabo fez a Jesus foi mais fácil do que você está fazendo a mim. Porque o diabo, ele queria que Jesus transformasse pedras em pão. E você quer que eu transforme o pão dos miseráveis em pedra. Então, a sua tentação está mais difícil, né? Porque é isso, né? Às vezes você vê instituições enormes que tem sala disso, sala daquilo e não tem palestrante. Não tem conteúdo nenhum. Não tem profissional, como é que se fala? Não tem trabalhador, né? Não tem trabalhador, porque não está formando os trabalhadores. O trabalhador se forma com amor, com caridade, né? Hoje as casas que eu vou e que eu me sinto melhor energeticamente... Normalmente são as mais simples. São as mais simples. As casas nas comunidades, nas beiras dos rios. Eu falei aqui porque tem uma beira-rio nova lá no Recreio dos Bandeirantes, que é maravilhosa. São as mais simples. Eu adoro fazer as palestras lá. Impressionante. Então, e que prosperam mais, porque todo mundo se sente acolhido, né? Tem templos que você entra, você fica constrangido pela riqueza, pelo poder que está apresentando lá, né? Acabou, amor. Você tá feliz hoje? Eu tô feliz. Graças a eu Deus. sempre tô feliz. Cláudio, graças a Deus. Vamos tratar ela bem, eu fui muito porque abençoada. quem sofre depois sou eu. Eu queria agradecer, muito obrigada. Eu não sei qual é o tamanho da prova de vocês, mas eu sei que o Pai nos ama profundamente. Ele está só esperando que você eleve seu pensamento. Que Jesus nos abençoe. Amém.